Olá, um bom dia com muita paz, com muita luz a todos os irmãos de Umbanda, aos irmãos da nação Candomblé, G, Queto, Angola, a todos aqueles que participam dessa vertente religiosa chamada Umbanda ou chamada o Candomblé em geral. Agradecendo ao Deus Pai e Mãe, ao nosso Mestre Jesus Cristo e a todos os nossos mentores espirituais e aos nossos orixás. Agradecendo ao meu Pai Xangô, agradecendo a minha mãe Iemanjá. Que Deus traga luz para todos nessa terra, todos aqueles que estão vivos, tentando a todo custo sobreviver do que nos veio alguns tempos atrás, ou dias atrás, como essa pandemia, que fez com que a terra inteira se ajoelhasse diante do invisível, diante de um vírus que a olho nu a gente não consegue enxergar, mas que infelizmente já ceifou milhares e milhares e milhares de vidas. Também peço ao meu Pai Oxalá que essas almas, esses espíritos que desencarnaram, que sejam recebidos com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, e que Deus os abençoe os caminhos deles do outro lado do véu agora. Bom, irmãos, agora que aqui na nossa cidade, Rio de Janeiro, foi liberado, já está sendo liberado, né? Os cultos, seja religioso, seja católico, seja evangélico, seja da Umbanda, seja do Candomblé, já está podendo já a gente fazer as nossas reuniões de forma segura, né? Como, por exemplo, os atendimentos com as entidades. Eu não digo nem fazer gírias, porque a gíria de qualquer forma acaba atraindo muitas pessoas. E nem todo mundo quer usar máscara, nem todo mundo quer se proteger. Porque embora esteja sendo afrouxada essa possibilidade de voltarmos à vida normal, como a gente sabe, nunca mais será a mesma coisa em toda a Terra, em toda a humanidade, depois dessa pandemia. Mas mesmo assim a gente tem que ter os nossos cuidados, porque o vírus ainda está aí. Ele não foi embora, ele não acabou, ele vai ficar por muitos e muitos e muitos e muitos milhares de dias, de anos, de meses na face da Terra agora. Então, pelo menos as consultas, jogo de búzio, pode já ir ser realizado dentro dos barracões de Umbanda, de Candomblé. Como eu disse, fazer gíria, tocar, eu acredito que não é ainda recomendado os dirigentes de suas casas, que tem que ter muito cuidado, como eu disse, vai haver aglomeração. E nem todo mundo quer se proteger, mas se você não se protege, um se protege, é meio que nada. Então é bom que a gente seja cauteloso. Nós que somos responsáveis, dirigentes de culto de Umbanda, de Candomblé, temos que ter essa consciência. A minha casa vai ser aberta a partir do mês de junho, agora, com consulta, com jogo de búzio. Aquele que quiser, no final eu vou deixar o número do meu telefone, do meu WhatsApp. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, provavelmente vou atender aqueles que moram aqui no Rio de Janeiro, né? Que em outros estados é impossível a gente atender com uma consulta de um mentor espiritual, como o Preto Velho, um Caboclo, um Exu, ou até um jogo de búzio. Não sou muito adepto desse negócio de ficar jogando jogo de búzio através de internet, ou de WhatsApp, ou de áudio e vídeo. Não, essa é a minha opinião.
não é quem faz que eu estou condenando, entendeu? Que bom mesmo do jogo de búzia é você olhando olho no olho ali do consulente, que você estará falando com ele exatamente o que ele precisa fazer, o que ele precisa praticar na sua vida, depois daquela jogo de búzio. Mas, como eu disse, vamos tocar a vida daqui para frente, com fé, porque a pandemia veio, mas ela não tirou a nossa fé. A nossa fé nos orixás, a nossa fé nos mentores espirituais de Umbanda, como os preto velhos, caboclo, exu, marinheiro, malandros, boiadeiros. Essa não acabou, essa continua em toda a nossa vida, que nós, individual, que estamos respirando nesta terra, a gente participa dessa vertente espiritual, Umbanda, Candomblé. Agradecendo mais uma vez ao Pai Oxalá por mais este dia, esta manhã de sábado, do dia 30/5/2020. Então, estou passando aqui para fazer essa recomendação, que futuramente, logo a partir da semana que vem, eu já abro a casa para atendimentos espirituais, banhos, bori, ebó, limpeza em geral. Para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé nos orixá, para aqueles que acreditam nos preto velho, nos caboclos, nos exu. Porque há muitas pessoas que procuram a casa, seja ela o barracão que for, mas muito por estar com alguma enfermidade, não conhece, não entende, mas às vezes até por influência de outros procura essas casas. E uma coisa, meus irmãos, que quando você procura uma casa de Umbanda, Candomblé, para fazer uma limpeza espiritual, a parte principal não é exatamente as coisas que vão ser usadas ali para te fazer a limpeza, as rezas. Não, é a sua fé. Porque se você não tiver fé, não acreditar naquilo que você ali no momento está desejoso fazer e passar por aquele ritual, e você não acreditar, não tiver fé, eu recomendo não vá. Porque você vai gastar o seu dinheiro, perder o seu tempo. Procure então um médico, que é mais aconselhável. Porque lá o médico ele vai te consultar, te passar um remédio, você vai na farmácia, vai comprar, vai beber, e se vai ficar bom ou não, eu não sei. Mas dentro da vertente espiritual, o remédio é a fé. Porque o zelador faz aquele papel de médico ali, né, com a permissão dos guias espirituais, em passar uma receita à base de banhos, de ervas, de limpeza espiritual, de ebó, de bori, enfim. É isso que eu recomendo. E aqueles que já pertencem a essa vertente espiritual de Umbanda e Candomblé, que continue mantendo a sua fé, continue vestindo o seu branco, continue defendendo a sua fé, continue ajudando aqueles que muito precisam de sua ajuda espiritual. Há tantas pessoas que depois dessa pandemia estão desorientadas, e muitas delas vão precisar de seu apoio espiritual agora. Aqui na minha casa eu atendo 2 vezes por semana, dependendo da quantidade de pessoas, às vezes até a semana toda. Mas normalmente é só 2 vezes por semana aqui em casa, tanto com a entidade como com o jogo de búzio. Isso fica a critério da pessoa. E nós, zeladores, devemos agora ter essa consciência de tantas e tantas pessoas que estão precisando de um conselho, de uma limpeza, de uns banhos de ervas, de ebó, de bori.
Não só aquelas pessoas que não têm familiaridade com a religião, e até aqueles mesmo que já pertencem à casa, aqueles que têm simpatia. Então eu rogo aos irmãos zeladores, aqueles que já têm um certo grau de conhecimento dentro dessa vertente espiritual, Umbanda, o Candomblé, que não feche os olhos para tantos e tantos irmãos que agora vão precisar e muito de nosso apoio espiritual. Lembre-se, meus irmãos, que o nosso Jesus Cristo disse: temos que amar a Deus acima de tudo. E o outro mandamento é amar o nosso semelhante, o nosso próximo. Isso quer dizer que nós temos que ser misericordioso, bondoso, caridoso com todos. Eu não levo nem para o lado material, eu levo mais para o lado espiritual. Porque no momento que nós estamos passando por essa pandemia, por esse vírus, que ainda está assolando o mundo, muita gente ainda desencarnando, muitas pessoas internadas nos hospitais. Aqueles que a gente não pode ter o contato diretamente, é nossas orações, é nossos pensamentos, ao momento que a gente vai acender aquela vela, fazer aquele defumador, a gente deve incluir esses irmãos também que estão internados nos hospitais, incluir as suas famílias que estão com o coração apertado, com desejo que aquele membro se recupere e volte para o seio da família. Então, meus irmãos, eu suplico carecidamente em nome de nosso Pai Oxalá, o nosso Pai Maior, que não deixe de orar, de fazer os seus pedidos por essas pessoas, não só pelas aquelas que solicitam a sua ajuda ou a nossa ajuda na parte espiritual, mas também para aqueles que não estão presentes e para aqueles que estão neste exato momento dentro de um hospital, alguns até entubados, dependendo inteiramente da misericórdia de Deus, que Deus tenha misericórdia, que a pessoa se recupere. E aqueles que estão em observação, então eu suplico, em nossas orações, em nossos rituais, no momento de acender uma vela, de fazer um defumador, peça também para esses irmãos. E agora que a gente já está começando a abrir as casas, que já está sendo permitido aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Parece que o nosso prefeito já vai permitir centros religiosos a iniciar, porque, como ele disse, é um serviço essencial. E de fato é, gente. Você pode ficar desempregado, você pode ficar doente, você pode ficar como ficar, mas a fé, ela continua, ela não muda. Então é uma utilidade necessária. E as pessoas iam a uma igreja católica, numa igreja evangélica, num centro espírita kardecista, num centro de umbanda, num centro de candomblé. Nós só temos essa arma chamada fé para podermos passar a este momento que estamos atravessando, com fé em Deus, com fé nos mentores espirituais, com fé nos orixás. Então eu sempre achei e sempre pensei que é um serviço de utilidade também. É a fé. Tudo bem, teve ali a necessidade de se manter distanciado de pessoas, até mesmo de muitas pessoas de seus familiares. Mas o aconchego espiritual, o aconchego do amor, o afeto uns para com os outros, dentro da fé, aquela palavra bondosa que você dirige ao seu semelhante, isso é um serviço de necessidade. Como eu disse, como foi necessário essa separação por causa do vírus,
e agora aos poucos está se liberando. Eu, graças a Deus, eu tive esse privilégio de continuar com minha família, que graças ao meu bom Deus, graças ao Pai Oxalá, graças ao Jesus Cristo, nenhum da minha família passamos por esses momentos difíceis. Embora nós se protegemos, como se mandava o protocolo, né? A gente tinha que usar máscara e continuar usando máscara, mesmo dentro de casa, junto com os nossos irmãos. É independente de fé, gente. Embora você tenha fé, a fé é importante na vida de cada um. Mas isso não quer dizer que você não tem que se proteger. Porque se a gente achar porque tem fé, porque eu sou do candomblé, porque eu sou da Umbanda, porque eu tenho um mentor espiritual que me protege, e a gente abusar disso, aí é botar a nossa fé à prova. E não é assim que as coisas funcionam. Então você tem que continuar usando. Uma hora isso vai parar, eu tenho certeza disso, porque Deus, Cristo, os anjos, os espíritos estão agindo. Como eles vêm trazendo sempre mensagem dizendo que isso está cessando, mas que se fez necessário. Não que Deus colocou essa pandemia no mundo, não é obra de Deus, mas obra das consequências do ser humano, não de Deus. Porque Deus jamais castiga ninguém, Deus jamais quer matar ninguém, ou tirar a vida de alguma pessoa, ou tirar a vida de um membro de sua família. Nunca foi o intuito de Deus. Deus diz que nós temos que viver felizes, vivermos bem uns com os outros. Então, se fez necessário, como eu disse, consequência das pessoas no mundo todo, né? Com sua ganância, por dinheiro, por ouro, por bens materiais, por poder, está aí agora o resultado de tudo isso, das obras mal feitas do ser humano aqui nessa terra, que foi o desrespeito com a humanidade, o desrespeito com a natureza, acabando com as florestas, poluindo os mares, poluindo os rios, poluindo o ar. E agora nós estamos colhendo as sementes que plantamos, não digo nem nós dessa geração, mas de milhares e milhares e milhares de anos que já vem a terra sofrendo pela ganância do ser humano, principalmente daqueles que estão no poder, daqueles que têm fortunas, que não está nem aí para aquele pobre coitado, para aquele ser pessoa humilde, porque aqueles que têm estão bem protegidos dentro de suas casas e suas mansões, com os bons hospitais e bons médicos para serem atendidos caso tenha algum tipo de enfermidade. Mas já nós que somos humildes, dependemos do trabalho e do serviço de nosso sistema de saúde em cada país. Mas graças a Deus, irmãos, essa pandemia ela está passando. Isso os espíritos já têm trazido mensagem vez após vez, que nós temos que manter-se com fé, manter-se com pensamento positivo, não deixar se abater, continuar vibrando de forma positiva, mandando vibrações positivas para o universo e para toda a Terra. E tudo vai se normalizar na medida do possível e voltando aos poucos a nossa vida cotidiana, a nossa vida normal. Como eu volto a dizer aqui, continuamos, irmãos, estendendo as mãos uns para os outros, ajudando aqueles que precisam da nossa ajuda. Não só na parte espiritual, muitas das vezes é a parte material. Como estamos atravessando este momento difícil aqui no nosso país, tudo parado, muitos e muitas pessoas necessitadas. Peço aos irmãos novamente, não esqueça de orar, não esqueça de pedir em suas orações, no momento de acender uma vela, no momento de fazer um defumador para suas casas, seus centros espíritas, suas tendas. Sempre com fé,
de que vamos voltar ao normal, se assim Deus permitir, e assim o nosso Mestre Jesus Cristo, com a força dos orixá e dos nossos mentores espirituais. Eu vou deixar aqui o meu número do meu zap, se alguém quiser me ligar, aqui no Rio de Janeiro, né, claro. Ou até aquelas pessoas que moram em outros estados, para conversar. Meu telefone, o DDD daqui do Rio de Janeiro é 21. O meu telefone é 9805 91295. Este é o meu zap. Se alguém quiser entrar em contato para marcar uma consulta, marcar um jogo de búzios, uma consulta com um Exu, com um preto velho, com um caboclo, estamos aqui. Deus que abençoe a todos vocês, que Deus dê muita luz para vocês, que Deus esteja agindo na vida de cada ser humano, de cada brasileiro. E tenham fé, meus irmãos, que nós vamos vencer mais essa etapa, porque nós humanos, principalmente nós, essa nação brasileira, que é forte, que é poderosa, sempre venceu e sempre vai vencer. Muita axé, muita paz, muita luz. Roga meu pai Xangô, roga minha mãe Iemanjá, que cuide de cada ser humano na terra, de cada brasileiro aqui no nosso país. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Que Deus dê luz a todos vocês. Então, a partir da semana agora que vai iniciar, né? A partir de segunda-feira, já estou iniciando já os atendimentos. Se alguém desejar, é só me passar um zap ou me chamar pelo zap. Muito obrigado, um bom sábado, um bom fim de semana com muita luz e muita paz, e que Deus esteja agindo na vida de todos aqueles que no momento se encontram nos hospitais internados. E que o mais rápido possível, Deus, meu Pai, Deus Pai Criador, meu Mestre Jesus Cristo, que ajude que esses irmãos se recuperem o mais rápido possível e volte para os braços de sua família, porque todos querem estar juntos, se abraçando e ali distribuindo amor, afeto, carinho uns para com os outros. Que Deus esteja no comando. Como diz o nosso líder da nação, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que a paz esteja com todos vocês. Um bom dia.